Bom dia a todos, dando sequência aí à próxima aula aí, uma introdução, né, da mega aula de revisão de CLPs, né? Seria o módulo 3, né? Método PLC na prática. Então, vamos começar. Quem fala aqui é o engenheiro Will, né? William Sabadini. Estou com vocês aí para dar continuidade ao treinamento, né? E eu estou bastante empolgado aí esse treinamento com vocês. E vamos lá. Então vamos ao conteúdo, né? A gente vai falar o que é um PLC, né? Dispositivos de entradas e saídas e o seu funcionamento interno, né? Logo em seguida vamos falar sobre as ligações elétricas, né? Também o software do CLP, né? Temos também um conteúdo aí sobre IHM, homem máquina, linguagem de programação, introdução à linguagem ladder, né? Então vou falar bastante sobre a linguagem ladder, muito utilizada no mundo aí da automação e pelos eletricistas, aí, eletrônicos aí da eletricistas, eletrônicos, mecatrônicos, aí toda a galera que trabalha com automação industrial. Então, o que é um CLP, né? Você tem umas fotos aí de alguns PLCs aí da área. Controlador lógico programável, né? Normalmente você vai encontrar aí como CLP, que é essas siglas em vermelho aí, que nas iniciais, né? É um equipamento projetado para comandar e monitorar máquinas e processos industriais. Meu, quem é da área já viu, quem nunca viu, esse é o cara, velho. Você tem aqui um CLP da Siemens, um da Delta, né? Um CLP aqui da Mitsubishi e algumas outras marcas da Siemens também com outros modelos. Então, esse é o nosso querido, mais conhecido como controlador lógico programado. Seria o computador industrial, né? O computador da máquina, no geral. Então, as aplicações reais aí você vai encontrar em processos industriais, né? Em painéis elétricos, como mostra as fotos aí, em máquinas e todo tipo de máquina aí você vai encontrar os CLPs, né? Quem já trabalha na área deve ter se deparado com ele aí, ó. Ele é bem, aparece bastante aí no mundo da automação industrial. Em painéis, às vezes em bancadas, e você vai encontrar muito eles aí, né? Então, tem mais aplicações aí também, algumas salas como mostra essa figura aqui, ó. É uma sala de um supervisório onde você monitora um local, você deixa um local específico para ficar monitorando o que acontece com o seu processo. Por exemplo, você trabalha numa indústria onde você tem alguns tipos de processo meio perigoso, indústria metalúrgica, indústria metal mecânica, né, que você tem processos perigosos, indústria tem parte de radiação que você não pode ter muito acesso, somente a máquina, às vezes câmera frigorífica, que é muito frio, né? Então você pode monitorar todo o seu sistema através de uma sala bem tranquila, ali no ar-condicionado, né? Que você consegue ver o que está acontecendo e você consegue fazer o controle também através de um software, um supervisório, né? E tudo isso chegou ao mundo através do PLC, né? O CLP, a gente fala muito PLC, né? Porque é a sigla abreviada, né? E o CLP veio ao mundo para isso, né? Para facilitar a vida do ser humano, né? Então você encontra vários processos, né, de aplicações aí, como mostra essa figura, fabricação de celular, você tem aqui uma linha de produção com vários celulares conectando as telas direitinho, fazendo a montagem. Então, quem controla tudo isso é um CLP, né? Mais uma vez, aqui ó, você tem aqui, ó, é uma máquina de biscoito aqui que vai liberando a quantidade correta através de uma linha de produção, vários sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, quase todos os controles. Aqui também mais uma fábrica de celular aqui mostrando para você aqui a montagem de um aparelho celular. Também aqui ó, a parte de indústria alimentícia aqui de garrafa e vazamento. Então quem controla todo esse sistema é um CLP. Então, cara, é um mercado muito grande, é um mercado muito promissor aí pro mundo. Já tem bastante tempo que ele tá no mercado, é um mercado bastante, tem muitas oportunidades, só que assim, é um mercado que tem poucas pessoas que têm conhecimento. Então, esse treinamento vai trazer para você uma grande ajuda, vai ser de grande conhecimento. Então, mais aplicações reais aí, a indústria farmacêutica. Aqui, essa aqui é a parte de um IHM, um supervisório, onde você pode monitorar e saber o que está acontecendo e fazer qualquer tipo de controle, né, automatizado, através de uma sala, né, através de um local específico, né. Máquinas que faz embalagens, embala,
desenvolve produtos no geral, né? Robôs, né? Muito utilizado em robôs, meu, robô, hoje em dia tudo é robótica, né? Tudo, o homem está sendo substituído, né? Pelos robôs, né? Mas assim, a gente às vezes fica, né? A princípio, quando eu comecei a fazer faculdade, eu falava, pô, não concordo muito, porque o robô tá tomando conta, só que assim, realmente, os robôs estão tomando conta, só que os robôs, eles estão tomando conta da indústria, mas assim, eles estão abrindo novas oportunidades, entendeu? Então, assim, o leque de trabalho está muito maior. Então, na verdade, o que está acontecendo? O robô está fazendo a parte pesada e colocando o homem na parte mais tranquila, na parte mais onde ele tem que pensar, tem que desenvolver, tem que entender. Então, está deixando o homem mais inteligente, entendeu? Mas o mercado cresceu muito mais ainda. A gente pensa, poxa, eu mesmo pensava muito. Não, o mercado vai saturar, vai ficar. Vai faltar profissional, porque os robôs estão tomando conta e não vai ter profissional, e o pessoal está treinando, mas não vai conseguir emprego. Negativo, é totalmente o contrário. Hoje o mercado abriu mais o leque, tem muito mais oportunidades, só que são oportunidades melhores, né? Tá colocando o homem em situação melhor, mais tranquilo, o homem trabalhando numa salinha, controlando, como você pode ver nessa figura aqui, ó, você tem aqui, ó, um supervisório tomando conta aqui de todo o sistema. O cara não fica mais lá no pé da máquina lá o tempo todo, não. O cara fica lá numa salinha, tranquilizado, mas uma salinha climatizada, onde não vai ter nenhum problema à saúde dele, tudo. E lógico, para isso tem que ter o conhecimento, que as máquinas veio, o conhecimento aumentou e requer que o cara vá atrás. É o que você aqui todos estão fazendo, né? Tentando aprender, tentando passar para vocês justamente esse conhecimento, porque é o que realmente precisa, né? E o mercado de trabalho está cada vez mais, está precisando cada vez mais, né, desse profissional e não encontra. Por quê? Se se nós formos prestar atenção, formos fazer uma análise, são áreas distintas, trabalham lado a lado, porém os profissionais são separados. Quem trabalha com mecânica, elétrica, é um profissional. Quem trabalha com a parte de automação e trabalha com a parte de programação é outro profissional. Meio que quase que diferenciado, quase que difícil de encontrar, é difícil você encontrar uma pessoa que desenvolva as duas áreas, porque são áreas distintas, né? São áreas complexas à sua visão. Então o mercado está precisando do cara que consiga dominar os dois, consiga trabalhar os dois. É o que eu vou tentar passar para vocês, tentar explicar para vocês por quê. E não é complicado, parece, a princípio parece uma coisa complicada. Pô, a parte de programação é difícil, tem muito cálculo, tem muito conhecimento. Não é complicado. A princípio é porque a forma que é passado é uma forma complexa, muito técnica, mas assim, quem já atua na área, quem trabalha na área, sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Então a ideia desse treinamento é essa, tentar destrinchar uma maneira mais prática e mais simples de entender. Vocês vão adorar o conteúdo do dia a dia. Então segue, continua vendo o curso, não para, que isso só vai ajudar vocês, ok, galera? Vamos continuar. Então, a composição, vou primeiro apresentá-lo aí para vocês, um PLC da Siemens, que é bastante utilizado, assim. A princípio eu vou mostrar esse da Siemens, mas similarmente são todos iguais, todos têm a mesma composição, né? Então não é tão complexo de entender, mas eu vou mostrar para vocês aí um Simatic, um S7 aí 1200, né? Que é esse CLP aí, da Siemens, né? Então, basicamente, ele é uma caixa quadrada, né, fechadinha, né, que ele composta aqui, ó, a fonte, dois bornes aqui, como eu mostro aqui no direcionador do mouse, aqui um borne para você colocar alimentação, que é uma fonte externa, né, ele tem alguns, eles vendem fontes separadas, mas é uma caixa separada, aqui é só o CLP em si, então você vai alimentar ele com uma fonte aqui, uma alimentação alternada aqui, que é essa alimentação que a gente tem da rede, aí 110 ou 220 volts, que vai te gerar uma tensão de 24 volts contínua, né, DC. Então, próximos carreira de Borne aqui seria nossas entradas. Esse CLP em si, né, esse S7 1200, ele tem 14 entradas digitais, né, que eu vou explicar bem aí sobre como é que funciona cada uma delas, o que seria essas entradas digitais, nos próximos slides. E tem duas entradas analógicas, né, também eu vou explicar mais na frente. Aqui você tem a indicação dos LEDs, né, do 0 ao 7 aqui, sempre trabalha não se confunda muito com isso, sempre trabalha do pino 0 ao pino 7. Você tem 8 entradas,
Então ele trabalha aqui do 0 ao 7 e não do 1 ao 8, né? Então não confunda com isso. Então você tem um pino de entrada A do 0 ao 7 e um pino de entrada B do 0 ao 7, do 0 ao 5, né? E que é as nossas entradas digitais. Também nós temos aqui umas saídas digitais também do 0 ao 7, saídas que é representado pela letra Q, tá? E do 0 ao 1 aqui, também que é saídas digitais aqui representado pela letra Q, que é o nosso Born B. Então são 10 saídas a relé, né? Também vou explicar futuramente na frente. E ela fica, essas são as indicações dos LEDs, e aqui embaixo ficam os bornes de saída. Temos também uma interface de comunicação LAN, né? E comunicação Ethernet, que também é conectada a esse pino. Na próxima foto vamos ver melhor. E tem os LEDs aqui de indicação do status do PLC, né? O que está acontecendo com o CLP, né? Esses LEDs aqui, ele é bem... No mundo da elétrica, da eletrônica aí, pessoal, vocês vão usar bastante essas visualizações de LEDs, essas indicações de LEDs das entradas, das saídas e do que está acontecendo. Então, vai mostrar para vocês bem, é o que vai trazer para vocês a amostragem do que realmente está acontecendo quando você pegar algum problema. Então, se atenta muito aos LEDs, tá? Então, a indicação aqui, você tem o LED Run, né, que é Run ou Stop, que seria esse LED aqui. Então, se ele tiver aceso como verde, como mostra a figura aqui, ele vai estar em funcionamento. O Run em funcionamento, né? Em varredura, né, em leitura. E se tiver em amarelinho, é porque ele está em stop. Então você tem o primeiro LED fazendo duas funções, run e stop. Se ele tiver amarelo é porque está em stop. Alguém apertou emergência, parou por algum motivo, alguma coisa, esse PLC está em stop, né? Está em varredura. O próximo LED aqui é o LED error, né? E ele é um LED que ele vai ser aceso em vermelho. Tem apenas uma função, para indicar que existiu algum erro, né? Então, e ele vai estar em vermelho, né? E tem o próximo LED que é o MIT, né? Que é o manutenção, né? Que quando o PLC está em estado de manutenção, ele vai acender em amarelo aqui esse terceiro LED. Então, através desses 3 LEDs, né, que são 4 funções, você consegue entender o que está acontecendo com o PLC, consegue te dar algumas respostas do que está acontecendo com o CLP, ok? Em funcionamento. Então, existem alguns dispositivos aí que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou com calma, mas o que vocês não estiverem entendendo, eu vou, no decorrer, vocês vão entender. Não é muito complexo, não. Então, o que você vai ter? Temos aqui dispositivos de entradas e dispositivos de saída, né? O que você vai ligar nas entradas, né? Então, as entradas você vai ligar esses componentes aqui, ó. O pessoal da automação, da elétrica, eletrônica e da mecânica também, tenho certeza. Vocês vão encontrar aqui, ó, sensores, vocês vão encontrar chaves fim de curso, que são essas chavinhas aqui. Vocês vão encontrar algumas lâmpadas. Aqui é uma impressora 3D, mas aqui tem uma lâmpada, né? Podem encontrar algum tipo de sinalização de acionamento. Vocês vão encontrar também como dispositivo de entrada o IHM, né, que é essa foto mostra. Vão encontrar sensores de pressão, de temperatura, né, são sensores de temperatura. Tem essa linguetinha para medir a temperatura ali do líquido, da resistência, o que for. Você tem botoeiras, como botoeiras de emergência. Algumas lâmpadas aqui também você vai encontrar como dispositivo de entrada, e lâmpadas com acionamento, com botões, chaves de posicionamentos, tá? Sensores, né? Com seus respectivos LEDs de indicação do que está acontecendo. Esses são outros tipos de sensores, como sensor de fibra ótica, sensor de posicionamento, né? Sensor de magnético você vai encontrar também para dispositivos de entrada, né? Sensores com uso geral. Você vai encontrar todos esses componentes aqui. Quando você encontrar esse tipo de componente em uma máquina, é que estão todos interligados nas entradas. E nas saídas, você tem os componentes de saídas. O que você vai ter na saída? Né? Que são os dispositivos, né? Por exemplo, como os inversores, pode estar ligado numa saída. Você pode ter sistemas pneumáticos, como válvulas, cilindros, sistemas lineares, régua ótica. Vocês podem encontrar todos esses componentes aqui que vão estar interligados na sua saída, né? Você vai ter aqui os drives dos inversores, normalmente servomotores, como mostra essa foto aqui, ó. Eles não são ligados diretamente ao PLC, sim, ele passa por um drive, por um inversor, né? E esse inversor liga o seu servomotor, né? Então, o servomotor seria
ele passa por um supervisor. No CLP seria o supervisor, ele passa por um escravo, né? Chama de escravo. Os componentes que interligam outros componentes, a gente chama de escravo, né? Master, é slaver, né? E o master, o supervisor, aí o mestre, vamos dizer assim, seria o CLP. O CLP comunica com esses drives e esses drives comunicam com os motores. Então não tem uma ligação direta. É a mesma coisa que motores elétricos, né? Por exemplo, para ficar bem fácil de entender, motor elétrico você não vai ligar diretamente as 3 saídas do motor elétrico na parte trifásica, né? Direto no PLC, não. Você vai ligar uma pontatora, você vai ligar um relé, alguma coisa, um relé de estado sólido, alguma coisa para poder acionar esse motor. Então esse relé, essa contatora, esse componente que faz a interface seria um slave, né? Aqui você também tem foto de válvulas, né, pneumáticas aqui que vai acionar solenoides aqui das válvulas para fazer o acionamento, o direcionamento do ar, né? Aqui mostra também algumas válvulas de vazão, né? Que aqui você tem também uma solenoide que abre e fecha um carretel para poder ter o fluxo de água, né? O fluxo do líquido, o que seja. Aqui também tem mais uma foto aqui mostrando essa válvulas, uma válvula pneumática, né? Que aqui também tem uma solenoide que o PLC vai controlar essa solenoide, ou abre ou fecha a válvula, abre de um lado para o outro, né? Então vai ser tudo ligado na saída, né, do CLP. Também lâmpadas, né, torre de luminárias, lâmpadas, sirenes. Você vai encontrar também aqui esses módulos, quando está vermelho, assim, quando tem cores, são lâmpadas. Quando está pretinho, às vezes é módulo de comunicação, às vezes é uma sirene, né? E tem outro modelo de lâmpadas também que você vai ser encontrado aqui interligado na sua saída. Então, a grosso modo, esses são os componentes que você vai encontrar ligado a entradas e saídas de dispositivos de PLC. Então, o seu funcionamento interno ele tem um fluxograma, né? O CLP tem uma varredura, um caminho a percorrer, né? Não simplesmente liga e vai lá e funciona tudo, não. Ele tem um caminho que ele tem que fazer uma inicialização, que caminha mais ou menos como se fosse esse fluxograma aqui que está mostrado na figura, né? Do funcionamento interno. Então, ele tem a inicialização, né? Então, ele tem a leitura das entradas e a atualização das imagens, né? Então, primeiro ele inicializa, depois ele lê o que está acontecendo na entrada. Né? Depois ele executa uma lógica, né? Um programa que através daquelas entradas, como aquelas entradas estão, ele vai executar uma lógica que, lógico, vai ser programada por você, pelo programador, né? Pelo técnico, engenheiro que estiver programando, vai fazer uma programação e vai respeitar o que está acontecendo naquelas entradas. Aí ele atualiza as suas saídas, né? Ele atualiza de acordo com o programa que você executou, ele vai executar uma saída, né? E vai ligar alguma coisa, funcionar alguma coisa, ele vai fazer essa varredura aí. E aí ele vai fazer um autodiagnóstico, né, também. Ele vai diagnosticar, ver a situação como está, o ocorrido, e vai enviar uma mensagem através do diagnóstico do que está acontecendo, ele vai enviar uma mensagem para a leitura de entrada. Então, assim, a sua saída, né, que ela está aqui, ela vai estar comunicando diretamente com a entrada. Você pode também. O que acontece na entrada, ele executa uma lógica, a lógica executa uma saída, o que aconteceu na saída ele manda o feedback para a sua entrada. Né? Ele faz um sistema de controle, né? Ele controla um processo, né? Então ele vai estar interligado fazendo essa varredura aqui o tempo todo, entendeu? Então esse vai ser o funcionamento interno de um PLC. Interrupções de comunicação são executadas em qualquer parte do ciclo do scan. Então ele pode ter qualquer tipo de interrupção aí, de comunicação, perda de comunicação a qualquer momento, né? Então o ciclo é um ciclo giratório, né? Ele vai fazer um fluxo aqui, ó, que a gente chama de ciclo de scan ou varredura. Então se atenta bem às palavras ciclo de scan, varredura, comunicação, interrupção, porque isso é muito utilizado no mundo aí da automação, tá? Então, às vezes, eu apanhei muito aí quando eu trabalhei aí na área. E às vezes a pessoa, como eu sempre trabalhei na parte elétrica, eu tinha algumas siglas e nomenclaturas que eram utilizados somente pela galera de TI, né? E isso daí me deixou, cara, trazia muita dúvida, né? E então já estou passando para vocês, se atenta bastante a essas siglas, às vezes o cara vinha e falava sobre o ciclo de scan. O que é isso, cara? Como é que funciona isso? Da onde que isso vem? O que isso faz? Pô, mas parece uma coisa complexa, mas assim, me trazia dificuldade. Eu colocava um leão na frente, assim. Então, mas se vocês forem analisar, meu, é coisa simples. Então, se atenta a essas palavras técnicas, procura tentar aprender.
Ciclo de scan é uma varredura, é um caminho, é esse caminho aqui que eu acabei de demonstrar para você, né? Um ciclo de scan. Ele vai fazendo uma varredura ali, lê as entradas, executa uma lógica, atualiza a saída e através da saída ele te dá um diagnóstico e voltando para as entradas, devolvendo esse diagnóstico da situação do que está acontecendo para as entradas. Assim ele vai fazendo esse ciclo de varredura aqui, que a gente chama de ciclo de scan, né? Ou varredura. Né? Ele está varrendo, né? Vamos dizer que fosse um cômodo aqui, cada cômodo ele está fazendo uma varredura e vendo o que está acontecendo e atualizando os seus dados. Tá? Então, o status do CLP, os 3 LEDs que eu falei no slide exterior, né? O primeiro LED seria o LED Run, né? Que ele vai ficar em verde, né? Como mostra aqui esse primeiro LEDzinho aqui, Run. Então, no modo Run, o ciclo de scan, a varredura, é executado repetidamente, né? Interruptores eventuais podem ocorrer e são processadas em qualquer fase do ciclo de programa. Então, quando está errando, ele está fazendo a varredura, ele está fazendo o ciclo. Ele está lendo ali, qualquer coisa que acontecer de normal, ele vai ler e vai fazer, vai dar o status, vai gerar a sua atualização de acordo com o programa que você fizer. Então você tem o próximo LED aqui, que seria o mesmo LED, né? Seria o Run e o Stop. O Stop, na verdade, o que vai acontecer? Como é que você sabe quando ele está em Stop e está em Run? Então o Stop seria dessa outra forma, tá vendo? É o mesmo LED, mas só que ele vai ficar em vermelho, vai ficar em amarelinho. Como mostra a cor aqui, ó. No modo stop, a CPU não executa o programa e pode ser feito o download do programa. Entendeu? Então, assim, quando ele está em stop, ele para a varredura, ele para, está em stop, está parado. E normalmente você vai encontrar esse LED aceso, stop, quando você estiver fazendo o download do programa. Então, você colocar o computador lá, o seu notebook lá, para espetar no CLP, e você vai fazer o download ou você vai fazer o upload aí do que existe lá no programa em si. Então, nesse momento, o ciclo de varredura vai parar o run, não vai varrer mais e vai ficar stop, fazendo essa função, que é baixando ou copiando o programa ou atualizando o programa através de um computador externo. Né? O próximo LED seria o LED erro, né? Ele não mostra aqui, mas esse seria esse segundo LED aqui, que ele tem apenas só a função de erro, né? E ele vai ficar em vermelho. Ele tem já atenta muito às cores, tá? Ele vai ficar em vermelho. No modo erro, a CPU detectou alguma atividade anormal durante a execução e o programa interno não é executado. Então, assim, quando ele entrou em erro, deu algum problema, aconteceu algum problema, ou seja de hardware, seja de software, alguma coisa aconteceu errado. O CLP encontrou um erro, então ele parou de fazer a varredura, acende o LED vermelho do erro e fica ali até alguém resolver, né? E tem o outro que é o Might, né, que é o nosso terceiro LED, que é um verdinho mais clarinho, assim, todos eles têm uma diferença. No modo Might, a CPU detecta alguma das saídas que está sendo forçada e o programa interno não é executado. Então, CLP você pode estar fazendo uma manutenção, né, em si. Você está lá fazendo um diagnóstico, está mexendo, fazendo alguma coisa, e aí você foi lá e você tem essa possibilidade de forçar uma saída. Você quer ligar o motor, só que você não quer esperar chegar o momento desse motor ligar e a condição. Você quer forçar para ver se esse motor vai ligar, se está acontecendo alguma coisa. Então você tem a função de forçar, né? E aí você força essa saída. E aí, quando você força essa saída, o motor funciona e acende esse LED no Might, né? E o programa interno não é executado, fica em stop, né? Então, esses são os LEDs do status do PLC. Aqui mais uma foto um pouco melhor aí do que você tem aí fisicamente, né? Você tem esses 2 bornes de entrada aqui, que seria a entrada aqui 24 volts, que normalmente o PLC você tem uma fonte como acessório, que você aplica os 24 volts direto aqui nesses 2 bornes, né, positivo e negativo. Se atenta muito ao que está escrito. Às vezes você tem a entrada como entrada 110 ou 220. Uma fonte não vai servir, você vai ter que pegar o sinal da rede. Às vezes você tem uma entrada como esse CLP mostra aqui no borne X10, né? Você tem aqui esse 24 volts, você vai ter que ter uma fonte externa e a saída de ligar o 110 volts ou 220, a saída dessa fonte você vai ligar nesses 2 bornes aqui. Você tem aqui o borne M, que seria, a gente fala quando o negativo, a gente fala como massa, né? E o L+, seria o positivo da fonte 24 volts. E aí você tem a sua saída, né? Que você pode utilizar nos bornes do PLC e onde você quiser aqui externamente, né? Normalmente é utilizado para ligar as entradas e as saídas, né?
Então você tem aqui uma saída que também você tem uma saída 24 volts, aqui um massa e um positivo, né? Aqui você tem também aqui as entradas digitais do 0 ao 7, do 0 ao 5 aqui para esse tipo de PLC. Para outros você tem saídas a mais ou até menos, né? São 14 entradas digitais, né? É o DIN, que é DI, normalmente o CLP Siemens ele mostra como DI-A, que seria os bornes de entrada, de input, e o DI-B, né? Que é o segundo modo. E você tem também você tem duas entradas, desculpa, duas entradas analógicas, né? Que aí você pode ligar aqui um potenciômetro, que você tem o 0, o 1 e o 2M. Eu vou explicar também aqui nos próximos slides. E você tem um cartão, um slot de cartão de memória, onde você armazena os dados do PLC. Eu também vou passar na frente. Os dados de funcionamento do CLP ficam guardados nesse cartão de memória. Vou ler aqui, pera. Tá? Então, essa aqui seria a parte superior do PLC, os slots que você vai encontrar. O que seria a parte inferior, né? Que você tem aqui? Você tem um X1P, que é um interface de comunicação Profinet, que é um cabo de rede com de ligação de informação Profinet, que é um protocolo de comunicação via rede, né, que eu vou explicar também na frente, que é composto nesse conector, né. E aqui você tem o status de indicação de comunicação. RxTX seria, ele vai ficar piscando que tá é a transmissão e é a comunicação de envio e de recebimento, né, dos dados. Então normalmente ele vai estar piscando porque ele vai estar enviando os dados o tempo todo. Então você também tem aqui um borne de saída, né? Saídas a relé, né? São 10 saídas a relé, né? A entrada você vê como DI, de entrada, né? Input. Aqui é como DQ. Outras marcas colocam como DO, de output, né? Mas a Siemens adota esse Q, né? É a forma que a Siemens adota como que é DQA, né? Que seria do 0 ao 4, e a linha 2 aqui seria do DQB, do 5, na verdade aqui do 0 ao 5 também, né? Eles são colocados de formas ao contrário, mas não é nada complexo, não precisa entrar em parafuso, é assim mesmo. Às vezes eles colocam de uma forma um pouco mais complexa para deixar um pouco mais com a cara da empresa que fabrica, tá? Mas é só ver direitinho, com bastante calma. Se você olhar aqui, pô, você está ligando na saída 8. Você tem que ligar neste borne 8. Você não pode ligar em outro, não pode ligar nesse primeiro. Então fica muito atento às nomenclaturas, aos dados. Poxa, Will, mas às vezes eu estou na prática, o CLP já está velhinho, já está antigo, então essa nomenclatura está apagada, não dá para ver. Colocaram um adesivo na frente, cara, não tem problema nenhum. Puxa o número de série, coloca lá CLP S7200, conexões, puxa o datasheet e vocês vão ver para vocês ligarem bonitinho, certinho, corretamente nos seus bornes consecutivos aqui, os bornes corretos. Porque se você trabalhar, por exemplo, você está trabalhando com a saída digital 5, por exemplo, aqui essa saída. Se você faz um programa para a saída digital 5, a saída relé 5, tá ligando uma determinada função de acordo com o seu programa, se você ligar na 7 ou na 0, ou em outra saída, não vai funcionar, tem que ser na 5, tá? Então fica muito atento às nomenclaturas aqui, os nomes que estão aqui no CLP, tá? No geral, isso para todos os CLPs, não só para esse. Né? Então aqui a porta internet aqui do Profinet aqui para uma visão um pouco melhor, tá? E na lateral aqui você consegue encontrar aqui ó, o modelo, a CPU, né, os dados do CLP no geral, tipo de fonte. Fica muito atento aqui a essa fonte, né, que ela pode ser uma entrada 110, 220, aqui a entrada está marcando aqui, ó, entradas digitais 24 volts e as saídas 10 saídas a relé, até ele gera uma saída até 30 volts, né? E também a saída analógica também aqui 250 volts AC até 2 amperes, tá? Então fica muito atento a esses dados que o CLP traz para a gente aqui na própria caixa no capsulamento do CLP, no geral. Tá? Então aqui mais uma ilustração aqui do que a gente pode interligar, né, nos bornes aqui, que você vai ligar fonte, positivo e negativo. Aqui você tem um negativo ligado ao terra, aqui você vai aterrar o CLP, na verdade, tem que ter esse aterramento, não pode deixar de ligar, né. Aqui você tem também aqui ó, a entrada
A saída, massa com. Você vai aterrar, que jogar o positivo, por exemplo, isso aqui você tem saídas. Se você prestar atenção, você está pegando aqui o pino positivo e está jogando diretamente no relé, no CLP. Então, o sinal positivo está ligando totalmente todas as entradas. Quando você liga nesse borne, você está interligando em todas as entradas. E o sinal negativo é que vai fazer o chaveamento pelos botões, pelos sensores, tal, que vai enviar para a entrada do PLC, tá? Então, você pode prestar atenção aqui que o positivo está sendo ligado direto no CLP e o negativo, que seria o M, né, o massa, que é o M da saída do CLP, vai ligar nos botões, que vai entrar nas entradas dos contatos, que você vai chavear para as suas entradas, tá? Você pode encontrar configurações ao contrário, né? Você pode encontrar que, por exemplo, chaveando o negativo direto na entrada do PLC e o negativo direto na entrada do PLC e o positivo chaveando os botões, tá? Aí seria um PLC com comunicação PNP. No caso, essa configuração está NPN. Está chaveando todos os sinais negativos, né, nas entradas. E aqui seria a entrada analógica, né? Você vai trabalhar com sinal de zero, você vai colocar uma alimentação que é negativa. O negativo você vai pegar uma fonte, na verdade, externa, né? Pode ser essa fonte também daqui. Você vai ligar aqui ao negativo. No negativo do potenciômetro, ele vai jogar também na entrada analógica, no 2M. Você vai pegar o positivo e ligar diretamente no potenciômetro, que é esse mesmo positivo aqui, que é a fonte externa. E a saída do potenciômetro você vai jogar aqui nesse cara no A0. Entendeu? Aí o A1 seria uma outra saída analógica que você tivesse. Você chave, coloca aqui a mesma alimentação e liga um outro dispositivo analógico aqui que vai trabalhar com a faixa aí de 0 a 10 volts DC em entradas analógicas, tá? Tem uma foto aqui do comunicação X da porta Ethernet e a sua saída, se você prestar atenção, são saídas a relé, tá? Até 30 volts e 220 volts AC e uma corrente de 2 amperes. Então, se você prestar atenção, o negativo aqui dessa fonte você já vai interligar nos dois bornes. Só que eles vão chavear os positivos, tá vendo? O positivo aqui já está direto. Então, assim, desculpa, falei errado. Então, assim, você vai jogar o negativo no CLP e ele vai chavear os negativos, que o positivo já estão direto. Então, é, você tem 10 lâmpadas aqui, né? Pode ser 10 relés, 10 válvulas, ou seja, você tem 10 dispositivos de saída. Então, o positivo já estão tudo interligado direto nela e ele vai chavear os negativos, que é justamente o sinal que está sendo colocado na entrada da, da alimentação geral dos bornes, tá? Então, você vai trabalhar e assim, não, você tem que especificar direitinho o que tem na saída, tá? Qual que é a corrente, porque ele trabalha com 30 volts no máximo, né? E ele suporta até 2 amperes. Se você colocar um dispositivo com a corrente mais alta, vai queimar a sua entrada do CLP. Então, fica atento muito a essa corrente de trabalho do CLP. Então, o software, agora eu vou falar um pouco, falei da parte física, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o CLP, o software do PLC, né? O que ele é, o que ele faz, né? Então, ele é responsável por fazer a programação interna do controlador de uma forma gráfica e agradável. Como criar as lógicas do seu funcionamento, fazer a configuração dos tipos de comunicação que será usado e fazer diversas configurações ao seu hardware, né? Então você vai ter que ter um CLP, vai ter que ter um computador, aqui o CLP vai ter que ter um computador aqui que vai fazer interface. Você não tem como fazer um programa diretamente aqui na cápsula do CLP, na caixa do CLP, a não ser que você tenha um IHM, que eu vou falar na frente. Então você vai ter que ter um notebook, um computador aqui para você poder fazer as programações em si e comunicar com o seu CLP. E o computador vai ter que estar instalado um software, né? Que a gente está aqui como TIA Portal, TIA 14, né? TIA Portal 14, que é o software mais recente aí da Siemens, né? E você vai fazer a programação toda nesse software através do seu notebook e enviar para o seu PLC. E o seu CLP vai enviar através dessa programação, vai enviar os sinais e os dados para os seus dispositivos de saída. Tá? Só que esse software, ele trabalha com tipo, ele não é simplesmente, ele tem a sua linguagem, né, a sua tipo de linguagem de programação. Ele não é simplesmente você vai lá e fala liga, desliga e funciona. Não, ele tem uma linguagem, né? O computador,
tem a sua linguagem específica, né? Então a gente trabalha com 4 linguagens, né? Na verdade, 5 linguagens de programação as mais usadas, né? Que a gente tem aqui uma linguagem chamada ST, que é a linguagem de texto estruturado, né? É uma linguagem um pouco mais complexa, mas não é também bicho de 7 cabeças, né? E é uma linguagem mais utilizada com os programadores mais da área de informática, né, que tem esse conhecimento um pouco mais avançado de programação, mas assim, nada que o outro tipo de linguagem. Todas as linguagens fazem as mesmas coisas, embora algumas linguagens tenham mais facilidade para ser feito tal funções mais complexas, mas todas fazem a mesma coisa, né? E tem uma outra linguagem chamada Illustrator List Linguagem, que é a lista de instrução, né? Que é essa linguagem que você está vendo aqui, que existem esse tipo de códigos, né? Que fazem essas funções. Tem uma outra linguagem chamada Diagrama em Bloco, é FBD, né? Que ela trabalha mais com a parte com bloco, né? E tem esse tipo de bloco aqui que interliga um e o outro, né? Faz essas determinadas funções, faz funções. E tem uma linguagem chamada SFC, né? Que é a linguagem de fluxo, né? E também é parecido com essa outra linguagem de bloco, né? Também são blocos que fazem informações e fazem varreduras, como se fosse um fluxograma. E tem essa linguagem ladder, né? Que é a mais conhecida aí, quem trabalha com elétrica e a parte de comandos, é uma linguagem gráfica mais fácil, né, de se entender, que foi desenvolvida aí pelo pessoal da engenharia de software aí, que é a linguagem onde que interage muito melhor com o pessoal da elétrica, da mecânica, aí, que tem conhecimento de comandos, né? Que é a linguagem bem foi feita justamente para desenvolver essa parte, né? Onde o pessoal de elétrica, de eletrônica, não tem muito conhecimento em parte de programação. Então, quando o PLC entrou no mercado, ele ia ter essa dificuldade, né? Pô, quem trabalha com programação conhece os códigos, mas quem trabalha com elétrica não conhece os códigos, sabe como funciona os dispositivos de saída, mas não conhece os códigos. Então desenvolveram essa linguagem chamada linguagem ladder, que é uma linguagem bem parecida com comandos, tá? Bem gráfica, bem simples de enxergar. Então quem trabalha com eletricidade, com elétrica, eletrônica, até a galera que trabalha com mecânica consegue entender e desenvolver bastante coisa através dessa linguagem, né? Então é uma linguagem muito usada universalmente, né, no mundo todo. É lógico que você em STL aqui, em lista de instruções, você faz coisas mais complexas, né, com cálculos mas nada que a linguagem ladder também não consiga fazer, né? Nada, você consegue fazer coisas com um pouco mais de facilidade em outras linguagens, mas a ladder faz também, muito utilizada. Quando se trata de máquina, automação industrial, é a mais utilizada no mercado aí, tá? Então, ela é muito utilizada, é o que você mais. Não, às vezes o camarada conhece muito bem texto estruturado, o cara sabe STL muito bem, mas o cara não entende nada de ladder. Pô, ele vai apanhar, porque ele vai chegar numa programação, ele vai ver o ladder, ele vai encontrar, se ele não sabe ladder, ele vai apanhar muito. Lógico que você pode encontrar programas mais complexos, você vai encontrar um pouco de STL, texto estruturado, você vai encontrar também. Que uma puxa a outra. Mas assim, a níveis de máquinas, em sistemas de máquinas, você vai encontrar muito STL e vai te facilitar muito. Com STL você consegue desenvolver, com uma parte de lado você consegue desenvolver, vamos dizer, 90, até 100% de programação de máquina, tranquilo, com linguagem lá. E você também pode encontrar, tem uns dispositivos que a gente chama de equipamentos IHM, né, que são interface homem-máquina, que seria um painel, vamos dizer. Antigamente você tinha botões, botoeiras, e apenas ligava, desligava e te dava respostas, te dava o feedback do que estava acontecendo através de lâmpadas ou sirenes, né? Hoje você tem umas telas ilustradas, né, que chama de HM, que ele tem o desenho, como mostra nessa figura aqui, tem umas mais sofisticadas aí que mostra o que está acontecendo. Você trabalha com equipamento, com bombas, com aberturas de válvulas, com, sei lá, misturas, tem que saber a temperatura, o que está acontecendo com o seu processo ali e tal, e ele te dá essa informação, te dá a informação de qual a temperatura que o líquido tá, a quantidade de líquido que existe, que não tem, então ele te dá essa interface, né, para você, e aí você consegue fazer algumas funções, né, como ligar, desligar, aumentar a temperatura, diminuir, tudo através dessa telinha, né. São, são equipamentos com alguns tipos de visor ou tela que servem para facilitar a comunicação entre as pessoas e as máquinas.
nada mais é que uma tela que você vai fazer o controle, né? Você vai encontrar muito isso na indústria, né? E aí, o legal do IHM é que ele te dá informações analógicas, né? Ele não te dá somente aquelas informações de lâmpada ou sirene, ou liga ou não liga, tá quente ou não tá, não. Ele te dá o que está acontecendo. Por exemplo, você precisa esquentar ali um líquido, por exemplo, ele tem que chegar a 300 graus, por exemplo. Então ele monitora para você ali passo a passo, quando tá com 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, ele vai te monitorando e vai te indicando até chegar naquela temperatura que você quer, lógico, através do seu software. Ele vai ligar, desligar, fazer o que tem que ser feito. Mas ele consegue te mostrar, te gera gráficos, te gera tudo. E tudo isso você pode programar e fazer, interagir com o seu software que você programou, entendeu? Te dá essas informações através de gráfico, através de sensores, de tudo que você precisa saber. Quanto mais complexo e mais inteligente você pode deixar sua máquina, o seu processo o mais inteligente possível, mais interativo com o homem através do IHM, tá? Então é muito utilizado esses camaradas na indústria, tá? E não é um bicho de sete cabeças. Eu, quando conheci o primeiro IHM, eu vi, nossa, parecia um negócio do outro mundo. Eu falava, meu Deus, não vou aprender isso nunca. Mas, cara, vocês vão ver, eu vou tentar passar para vocês que não é nada complexo. É bem simples, bem interativo, meu, bem de boa. Vocês vão ver que é bem. Quando vocês começar a programar o primeiro IHM de vocês, vão falar, nossa, pensei que o negócio era complicado, mas não, é bem simples, puta, é muito gratificante, cara. Quem é da área, quem, assim como eu, gosta desse mundo de automação, vai ver que o negócio é muito legal. Quando você vai, desenvolve, funciona da forma que você fez, puta, você fica muito contente. Não tem dinheiro que pague. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. E aí você tem diversos tipos, tá? Então esse daí é uma foto aí dos mais sofisticados que você encontra aí no mercado. Você tem aqui, ó, equipamentos de alguns tipos de visor de tela que servem para facilitar a comunicação entre pessoas e máquinas. Você tem diversos tipos de HMs aí, ó. Esse modelo aqui mais interativo, tá? Se você tem um touch screen, você pode apertar, ligar, desligar, funcionar, encher, diminuir, fazer o que você quiser, o controle total do sistema, né? E aí você também tem esse outro modelo que você é portátil, como se fosse um tablet, né? Que você espeta o PLC e você monitora o que está acontecendo com as variáveis ali internamente. Aqui também você pode, esse outro modelo você pode ligar, desligar, e tudo isso é desenvolvido por vocês, por nós, seres humanos comuns, programadores comuns, e parece ser uma coisa complicada. Nossa, não, não é complicado, é simples, basta você ter ideias, você ter criatividade, você desenvolve um HM desse aqui com maior tranquilidade. Já existem ferramentas prontas, tipos de, por exemplo, como mostra esse último aqui, você tem tipos de visores, como esse modelo que mostra esse gráfico aqui, é, é, redondo, baluar aqui, que você verifica passo a passo analogicamente o que está acontecendo. Você pode adicionar botões aos lados com as cores que você quiser, com o modelo que você quiser, e aí você pode ligar, desligar. Tá subindo, está chegando a 25 a pressão, o controle de pressão. Quando chegar a 30 graus, eu quero desligar. Você vem aqui, interrompe e desliga, entendeu? Então você interage totalmente com a máquina, além de você colocar em modo automático ali, você pode deixar o negócio funcionar e desligar a hora que o processo for trabalhando. Você também pode alterar a qualquer momento ali manual. Você pode pôr em manual ali, desligar na hora que você quiser, fazer o processo como você quiser. Então, é uma interface homem-máquina, né? Você interage diretamente com você, né? Então, aqui os tipos de linguagens, né, que você pode encontrar. Os tipos de linguagem que você vai encontrar aqui no CLP. Vou falar um pouco sobre a linguagem ladder, introdução à linguagem ladder, né? O que é? A galera da elétrica conhece comandos, sabe aqui que é um contato aberto e um contato fechado, né? Então aqui é um método na prática. Ele vai fazer o quê? A alimentação vem por cima e vai passar pelo dispositivo e vai acender a lâmpada na saída. Aqui a execução é feita de cima para baixo. No ladder é praticamente a mesma coisa, só que ele é feito da esquerda para a direita, não de cima para baixo. Então você tem, vamos dizer que aqui seria a linha de alimentação e aqui seria a sua linha de saída. Aqui você tem as lâmpadas, você tem as lâmpadas, você tem a lâmpada, você tem aqui o contato fechado e o contato aberto. Só que ele é feito da direita para a esquerda, melhor, da esquerda para a direita, tá? Então é bem simples de entender. No esquema elétrico, nos comandos elétricos você tem de cima para baixo e no ladder você tem da esquerda para a direita. Então assim, presta bastante atenção.
Toma cuidado, porque não é complicado, formas diferentes de enxergar, mas assim, é bem simples, tá? E a leitura é feito, o sequenciamento é feito de cima para baixo, tá? Isso é a introdução à linguagem ladder. Então até o próximo vídeo e o próximo conteúdo. E fica atento conosco. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.